Você sabia que o São Paulo já havia tomado a decisão sobre a demissão de Rogério Ceni desde sábado? Vídeo de hoje é do canal do Nicola traz bastidores sobre essa situação e fala também sobre o primeiro time de Jorge Sampaoli. Mais uma vez a escalação vazou antes mesmo do horário habitual de divulgação. Preciso te contar sobre concorrência no Botafogo em relação ao jogador que está emprestado ao clube. Preciso te atualizar também a respeito de Bauerman, zagueiro do Santos, investigado pelo Ministério Público por conta da manipulação de resultados. Tem as últimas no mercado, informação super importante a respeito de James Rodrigues, contratação de técnico no Curitiba, além de uma série de outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com esse canal desde o finalzinho de 2018, 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar todos vocês por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre as semifinais da Liga dos Campeões, definidas depois dos jogos dessa quarta-feira. Inter de Milão, que passou pelo Benfica com vitória fora de casa e empate nessa quarta-feira, terá como adversário o Milan, grande clássico da cidade de Milão, os times que não se enfrentam numa semifinal desde 20 anos atrás. Na outra semifinal, Manchester City e Real Madrid. O Real Madrid já havia garantido a classificação com 2 vitórias contra o Chelsea. Nessa quarta-feira, o Manchester City foi à Alemanha, empatou com o Bayern de Munique e também assegurou sua vaga. Para mim, o campeão da Champions sai desse confronto entre Real Madrid e Manchester City. E você, tem palpite? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez proposta pelo atacante Matheus Gonçalves, que pertence ao América. O jogador está fora dos planos do Coelho. Ainda assim, Marcos Salum, que é o cara que manda no América, recusou a primeira oferta do Vasco. Existe pouco tempo para uma definição do assunto. O Vasco precisaria inscrever o Matheus até essa quinta-feira. Prometo ficar de olho nessa história para contar para vocês. Quero falar também sobre o Palmeiras, que já vendeu mais de 29 mil ingressos para o confronto dessa quinta-feira contra o Cerro Porteño no Morumbi. Jogo válido pela Libertadores da América e a expectativa é de um público superior a 50 mil pessoas. Fechando o giro de notícias, Antônio Carlos Zago é o novo técnico do Curitiba. Coxa havia demitido no início da semana o Antônio Oliveira, depois da derrota na estreia do Campeonato Brasileiro 3-0 para o Flamengo, e o Zago foi escolhido. Bom técnico, que vem de ótimos trabalhos, gostei da escolha do Curitiba. Quero falar ainda sobre Henrique Dourado, que treinou pela primeira vez no Cruzeiro e pode ser a novidade na lista de relacionados do técnico Pepa para o confronto contra o Grêmio no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tem ainda informação importante sobre o futebol paulista. A quarta e última divisão do estadual, chamada de Série B, terá transmissão de 100% dos seus jogos pelo canal Futebol Paulista aqui no YouTube. Tudo de graça para você assistir. E a saideira do Giro de Notícias com TAC Esporte Ceará. Finalistas da Copa do Nordeste acabaram de fechar um patrocínio em conjunto. Será um patrocínio só para os 2 jogos finais, que vai assegurar R$200 mil para cada um dos times. O novo parceiro é uma rede de atacado e varejo. Bora falar sobre James Rodrigues, que nos últimos dias foi especulado em vários clubes brasileiros. Você sabe que o meio atacante colombiano está livre no mercado depois de rescindir contrato com o Olympiacos. Foi especulado no Botafogo, no Fluminense. Houve quem garantisse que o Marcos Braz viajaria à Europa para fechar com um atleta, mas, de acordo com o portal turco SportX, o James Rodrigues será novo jogador do Besiktas. Negociações bem avançadas, proposta de 2 anos de trabalho, com um salário de R$1 milhão por mês, e ele ainda vai ter direito a luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Somando tudo, certamente o James Rodrigues terá valores superiores a R$1,5 milhão livres de impostos, algo que dificilmente um clube brasileiro gostaria ou poderia concorrer. Jogador importante, que certamente seria uma baita atração no futebol nacional, pesa contra os brasileiros, além da questão financeira e da desvalorização do real em relação ao euro, o fato de as contratações para times brasileiros de jogadores que atuam no exterior só ser permitida a partir de 3 de julho. Bora falar agora sobre o Flamengo, que logo mais 21h30 pega o Nublense, jogo da Libertadores, no Maracanã, estreia de Jorge Sampaoli. E o Sampaoli já sentiu nas últimas horas o problema que é o Flamengo em relação a um X9. É que todas as escalações do time vazam e há um tempão. Vários técnicos já se irritaram, já perderam a cabeça com isso. Vitor Pereira, mais recentemente, chegou a deixar de divulgar o time para os atletas para que a informação a respeito da escalação não fosse vazada. Por volta das 5 da tarde, o Vene Casagrande, que cobre o rubro-negro, trouxe a escalação do time com novidades. Marinho é a principal notícia, o jogador que tinha pouquíssimo espaço com o Vitor Pereira, será titular da primeira partida sob o comando do Sampaoli.
Flamengo com Santos no gol, 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, meio campo com Vidal, Thiago Maia, Gerson, Marinho e Ayrton Lucas na esquerda, com Pedro e Gabigol no comando do ataque. Você gostou dessa escalação? Confesso para vocês que achei o time extremamente lento. Bem verdade que o adversário não parece ser capaz de oferecer grande perigo. Hora de falar sobre o Botafogo, que ganhou a concorrência de times brasileiros pela contratação de Lucas Hernandes. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, o Lucas já é jogador do Botafogo? Sim, por empréstimo. Meio atacante revelado no São Paulo pertence ao Portimonense de Portugal e está emprestado ao Botafogo. E vazou nas últimas horas a notícia de que clubes da Série A já entraram em contato com o Portimonense na intenção de contratá-lo. Confesso, informação do IG, que achei meio esquisito que alguém queira pagar 4 milhões de euros, esse é o valor da opção dada para o Botafogo em relação à compra do Lucas Hernandes. Não sei se alguém pagaria 4 milhões de euros por um jogador que nunca conseguiu se firmar como titular absoluto do Botafogo. Prometo ficar de olho nessa história para ir trazendo novidades também. Combinado? Bora falar agora sobre a demissão de Rogério Ceni, a grande notícia da quarta-feira. O anúncio aconteceu no início da tarde, mas Rogério Ceni já tinha sua definição em relação ao futuro acertada desde sábado. Isso não foi divulgado, mas depois da derrota por 2-1 para o Botafogo, da forma como foi, os dirigentes do São Paulo haviam combinado que Rogério Ceni não seria mais o técnico. Houve até a possibilidade de anúncio da demissão no domingo, mas os dirigentes se preocuparam com a possibilidade de prejuízo para o confronto contra o Puerto Cabello, jogo disputado nessa terça-feira no Morumbi. Então, para não atrapalhar o planejamento em relação a esse jogo da Sul-Americana, esticou-se o anúncio para essa quarta-feira. Nicola, mas por que não demitiram no vestiário depois do jogo contra o Puerto Cabello? Porque o São Paulo de Júlio Casares optou por não dispensar técnicos no vestiário. O anúncio acontece sempre no dia seguinte. Nessa quarta-feira ainda rolou uma reunião para comunicar ao Rogério e seus auxiliares que eles não fazem mais parte dos planos do clube. São Paulo vai desembolsar R$1.600.000 com o Rogério Ceni, equivalente a 2 meses de salário. Esse é o valor da multa rescisória. Só para fechar, Dorival Júnior já está contratado. 2 fontes diferentes do São Paulo me asseguraram que isso está acertado. Inclusive, o Dorival já havia sido procurado antes mesmo do anúncio da demissão do Rogério Ceni. Como já se sabia desde sábado que o Rogério não ficaria, o Tricolor entrou em contato com o representante do Dorival, o Edson Codor, sugerindo uma abertura de negociações. O Dorival sinalizou que tem intenção ou tinha intenção de trabalhar no São Paulo, até porque isso aconteceu no início dessa semana, mas que só conversaria sobre valores a partir do momento em que o Rogério Ceni fosse demitido. Nessa quarta-feira, antes de confirmar de forma pública o anúncio, São Paulo voltou a entrar em contato, demonstrando a intenção de fechar com o Dorival e dizendo que o Rogério cairia. Foi então que ficou tudo combinado. A tendência é que o Dorival seja anunciado nas próximas horas como novo técnico do São Paulo. O Tricolor gostaria que ele treinasse o time nessa quinta, sexta, para que pudesse estar à disposição para o confronto contra o América, válido pelo Campeonato Brasileiro durante o fim de semana. Estou atrás de informações a respeito de Luan e Pato. O Luan não queria renovar seu contrato por causa do Rogério Ceni e o Pato tinha conversas com os homens do departamento de futebol do Tricolor para se acertar, para virar jogador do Tricolor. O São Paulo não conseguia avançar porque o Rogério Ceni era contrário. Agora sem Rogério Ceni, vamos ver como é que essa história anda. Para fechar o vídeo, falar sobre Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, tem sido titular absoluto desde que foi contratado na temporada passada. E o Ministério Público de Goiás, responsável pela Operação Penalidade Máxima, que cuida de suspeitas de participação em esquema de manipulação de resultados, esse pessoal colocou o Bauerman como um dos investigados. Há suspeita de que ele pode ter recebido dinheiro para ter sido expulso no confronto contra o Botafogo, derrota do Santos por 3-0. Cartão vermelho se deu depois da partida. E o Ministério Público descobriu que houve um investimento, um aporte, ou uma tentativa de aporte de investidores para que o Bauerman, ou que um zagueiro, um jogador do Santos fosse expulso, tá? É importante contar que o Santos joga nessa quinta-feira pela Sul-Americana. Os dirigentes do Peixe procuraram o Bauerman depois do vazamento da notícia. O zagueiro assegurou que foi procurado por apostadores, se recusou a participar de qualquer esquema e a expulsão acabou se dando de forma aleatória. De qualquer maneira, o Santos optou por acreditar no jogador, pelo menos até que as investigações apontem algo contrário, e o Bauerman está entre os relacionados para a partida do Peixe. E aí, o que você pensa sobre toda essa história? 5 jogos sob suspeita do Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso ainda vai dar muito pano para manga, certo? Espero que você tenha curtido o vídeo, deixe like, se inscreva no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!